Olá, indesistíveis! Já estamos no capítulo 21 de Números. Quantos aprendizados você está acumulando no seu conhecimento, hein? Neste capítulo, você vai aprender sobre as vitórias pela fé e a obediência, o perigo da murmuração e suas consequências. Até rimou. Hoje a sua dúvida vai acabar. Porque muita gente fala, Deus não fez um mandamento proibindo de fazer imagens, esculturas para adorar? Como é que ele manda Moisés fazer uma serpente de bronze para os israelitas olharem por fé e serem sarados? Será que está cancelado esse mandamento? Você vai se surpreender com este ensinamento. Tô rimando de novo, né? E você vai ver também como um guerreiro e provedor. E aí, me conta, você está pronta para acompanhar essa leitura de hoje? Antes de começar, eu vou te dar 7 segundos para você curtir esse vídeo e compartilhar com alguém do seu WhatsApp que você ama, que você quer que essa pessoa entenda a Bíblia e ande com você. E aí você volta. Vamos lá? Vai lá porque você consegue. Enquanto isso, eu vou beber um golinho de água. 7 segundos. Vamos embora. Bom, vamos ler aqui agora nessa Bíblia, nova Bíblia, viva, com a linguagem bem atual, para a gente poder entender. Bom, quando o rei cananeu de Arade, que morava no Neguebe, ouviu o povo de Israel que vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra Israel e capturou alguns israelitas. Então Israel fez este voto ao Senhor: se o Senhor permitir que derrotemos este povo, destruiremos todas as suas cidades. E o Senhor ouviu essa promessa e permitiu a derrota dos cananeus. O povo de Israel destruiu totalmente o povo e as suas cidades e deram o nome de Ormã a esse lugar. E o povo partiu do Monte Or. O Monte Or foi onde morreu, Arão, pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom. Mas os israelitas perderam paciência no meio do caminho. Para variar, né, gente? E se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água e nós detestamos essa comida horrível. Meu Deus! Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo. Será que eles realmente estavam arrependidos ou a gente não sabe ao certo, né? E o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para ela no alto do poste, escapará com vida. Presta muita atenção. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Pode estar escrito numa madeira ou de uma haste, em algum lugar alto, né? Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente olhavam para a serpente de bronze, permaneciam vivas. Os israelitas partiram então para Obote, onde acamparam. Depois viajaram e acamparam em Jeabarim. Esse lugar fica no deserto, perto da fronteira oriental de Moabe. Dali partiram e foram acampar no vale de Zered. Depois se mudaram para outra margem do rio Arnon, que fica no deserto perto da fronteira do território dos amorreus. O rio Arnon serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que o livro das Guerras do Senhor fala sobre isto, quando diz que o vale do rio Arnon e a cidade de Vaeb, na região de Sufá, e os vales ficam entre os amorreus e o povo de Moabe, que são 2 povos irmãos do mesmo pai, que a gente já leu essa história antes, e das 2 filhas, né, do pai.
Moabe e Amon. De lá Israel viajou para Ber, o poço sobre o qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então o povo de Israel cantou essa canção: comece a dar água, ó poço, cantemos a respeito dele. Este é um poço que os líderes cavaram e os mais importantes do povo abriram com os seus bastões de comando e com os seus cajados. Então saíram do deserto e foram para Mataná. De Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote. Saíram então de Bamote para o vale que fica nas terras de Moabe, de onde se pode ver o deserto e o monte Pisga ao longe, em frente ao deserto. Então eles saíram do monte Or, onde morreu Arão, e foram para o monte Pisga, onde vai morrer Moisés. E Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para dizer a ele: pedimos autorização para passar pelo seu país. Não andaremos pelas suas plantações e vinhas, nem beberemos da água dos seus poços. Andaremos apenas pela estrada principal, até atravessar o seu país. Mas Seom não deixou Israel atravessar o país e convocou o seu exército para lutar contra Israel. Vieram até o deserto e lutaram contra Israel em Jazar. E Israel derrotou os amorreus e tomou a terra, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, fronteira dos amonitas, que está bem fortificada. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e morou nelas, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas antigos fazem referências ao rei Seom. Venham até Esbom, que seja edificada, seja construída a cidade de Seom, porque saiu fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu a cidade de Ar, em Moabe, e os senhores dos altos do vale de Armon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Camos. Seus filhos fugiram e suas filhas foram levadas cativas de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e Medeba. E Israel morou na terra dos amorreus. Então Moisés mandou espionar Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor de Jazar e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então voltaram e foram para a estrada que leva para a cidade de Bazã. Mas Og, rei de Bazã, convocou o seu exército para lutar contra Israel e foram lutar em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu povo e a sua terra, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então Israel o derrotou, bem como os seus filhos e seu povo. Ninguém escapou com vida e tomaram posse da terra. Uau! Então a gente viu aqui que Israel enfrentou vários desafios e obstáculos, né? Saiu vitorioso sobre os cananeus. O povo de Arad atacou Israel, mas após um voto ao Senhor, Israel venceu e destruiu as cidades inimigas, consagrando a Deus. Só que, para variar um pouquinho, como nós vimos, o povo começou a reclamar, murmurar novamente, por causa do caminho difícil e da falta d'água, né? Então o Senhor enviou serpentes venenosas. Muitas pessoas morreram. Mas, após o arrependimento, Deus ordenou a Moisés que ele fizesse uma serpente de bronze e a colocasse num poste. Quem olhasse para ela seria curado. Pois é. E aí, como eu iniciei esse vídeo, todo mundo perguntando, mas como assim? Deus não tinha proibido? Está lá em Êxodo 20. Será que ele acabou com esse mandamento? Vamos entender o que está acontecendo aqui nesse capítulo? Você vai entender o poder da
cura pela fé. Uma didática assim perfeita do Eterno para entregar para você que o que os israelitas fizeram no passado, lá no deserto, é o mesmo que você pode fazer hoje. Preste atenção, é muito fácil de entender, porque Deus é perfeito, né? E detalhista. Você sabe que Jesus levou sobre si os nossos pecados, né? E aí ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos justificados nele. A Bíblia diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, ou na haste, ou em qualquer lugar, ou no poste, como tiver escrito na sua Bíblia. Então, a serpente de bronze que Deus mandou Moisés criar estava representando ali Jesus, que foi levantado na cruz para realizar o plano de salvação. E também está escrito na Bíblia que todo aquele que nele crê será salvo. Você entendeu a conexão? Os israelitas deveriam olhar para a serpente pendurada no madeiro, para serem curados dos seus pecados de murmuração, né? Porque a maledicência era um pecado. E o que estava acontecendo ali no deserto era a sombra do que estava para vir com Jesus. Que não veio apenas salvar um povo, os israelitas, mas hoje você, eu e todas as pessoas que olharem para Jesus pela fé, somos salvos. Você entendeu esse entendimento? Percebeu essa conexão que Deus fez? Incrível, né? E aí o capítulo prossegue mostrando, né, vários trajetórios, o cântico do poço, e o povo vai recebendo livramentos, né? Recebe luta contra vários reis, e Israel pede passagem por território, é impedido, não deixam, mas com a ajuda de Deus, ele derrota poderosos reis, conquistando várias terras além do Jordão. Vamos fazer um resumo para você fixar bem? Você aprendeu que a murmuração te afasta de Deus e traz consequências sérias, mas o arrependimento sincero abre caminho para a restauração. Você também aprendeu que a solução para o veneno mortal está em olhar para aquilo que Deus providenciou no deserto, que foi a serpente de bronze, símbolo da fé que apontava para Jesus Cristo. E hoje basta olhar para ele, gente. Você também viu que Deus luta e concede vitória para aqueles que confiam nele, mesmo diante de inimigos poderosos, né? As músicas, como nós vimos aqui, são marcos da vitória, porque elas ajudam a celebrar o agir de Deus na nossa trajetória. Cada etapa difícil pode ser a primeira etapa para conquistas maiores. E isso se você não desistir. Agora, reflita sobre todos os ensinamentos para você poder tirar insights para o seu caderno de anotações. Então, vou fazer algumas perguntas. Como é que você tem reagido às dificuldades repetidas da sua vida? Você tem sido grato, grata, ou você tem reclamado com frequência? O que significa hoje olhar para a serpente de bronze? Ou melhor, em que áreas da sua vida você precisa exercitar fé para receber cura ou restauração e prosseguir o caminho? Que conquistas recentes você pode atribuir à sua fidelidade a Deus, em vez de apenas a sua própria força? Mais uma. De que maneira você tem lidado com as suas serpentes no caminho? E para onde você tem olhado?
para buscar a cura. Anota isso aí. Agora você está pronto, pronta para a gente bater um papo com Deus? Então vamos lá. Ai, Pai, obrigada por nos deixar registrado esse capítulo vibrante, cheio de milagres, de desafios, de viradas. O exemplo do povo que o Senhor escolheu para ser seu, para nos representar. É igualzinho a gente, Pai. Nós vacilamos, murmuramos, mas aprendemos que a restauração sempre vem ao olhar para Jesus com fé. O Senhor nos mostrou, Pai, que a jornada do deserto não é linear. Da mesma maneira que a nossa vida é cheia de problemas, de retrocessos, de desafios, mas também de grandes batalhas vencidas, para nos fazer entender que as conquistas esperadas podem chegar quando a gente menos imaginar. E que a cura até para os venenos que aparecem no nosso caminho. Obrigada, Pai, por ser tão didático, por pensar nos mínimos detalhes. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Eu deixo um beijo no seu coração. Peço, se você não teve tempo de curtir, que curta agora antes de sair. Se tiver um xizinho aqui, você clica no X, aí vai aqui embaixo, curta e compartilha com quem você ama. E amanhã eu te espero novamente no mesmo canal. Beijo, fui, tchau.